Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso e a intenção aqui não é convencer, mas nos fazer pensar sobre tempos, realidades e seres deste mundo e do outro, sobre coisas que existem e coisas que ainda venham a existir. Inscreva-se, não custa, e permita-se atravessar o limiar que separa o visível do oculto, o aceito do rejeitado, o revelado do escondido. Pois há perguntas que ecoam como sussurros através dos séculos, e uma delas nos acompanha hoje. Seria possível que a Igreja Católica tivesse ocultado verdades profundas sobre o passado, guardado mistérios ou até distorcido passagens inteiras da história sagrada? Essa pergunta não é nova, mas reaparece como um enigma eterno, abrindo portas para manuscritos esquecidos que emergem das sombras. Entre eles, encontramos os nomes de Barnabé e Tomé, guardiões de vozes diferentes sobre o Cristo. Era o início do novo milênio quando, no Chipre, durante uma batida policial em uma residência de contrabandistas, volumes de aparência envelhecida foram encontrados. Eram pergaminhos frágeis, escuros e misteriosos. Os policiais, alheios ao conteúdo, recolheram-nos apenas como evidência de crime, sem saber que carregavam consigo palavras capazes de abalar o edifício inteiro do cristianismo ocidental. O destino, com suas ironias, fez com que esse manuscrito fosse levado anos depois ao Museu de Etnografia de Ankara, na Turquia, onde se revelaria como sendo um evangelho atribuído a Barnabé. O manuscrito datava dos séculos V ou VI depois de Cristo. Não era, portanto, o original, mas uma cópia preservada de tradições bem mais antigas. Mesmo assim, o texto não deixava de ser ousado. Ali, Jesus não era descrito como filho de Deus, mas como um homem mortal, iluminado pela presença do Altíssimo. Isso ressoava como um trovão silencioso, capaz de dividir fiéis e estudiosos, pois colocava em xeque a base sobre a qual toda a fé cristã foi erguida. Barnabé não figura entre os 12 apóstolos canônicos, mas os evangelhos oficiais mencionam que Jesus enviou 70 discípulos a pregar em pares pelas aldeias. Seria Barnabé um desses? O manuscrito afirma que sim. A presença de Barnabé, esquecido pela tradição oficial, ecoa a lembrança de que talvez os 4 evangelhos aceitos sejam apenas uma pequena fração de um todo muito maior, escondido nas brumas da história. Nesse texto, Barnabé acusa Paulo de deturpar a mensagem original do Mestre. Para ele, Paulo errou ao proclamar Jesus como Filho de Deus, instituindo uma nova forma de fé que não refletia as palavras do Cristo, mas interpretações próprias. Barnabé insiste na unidade absoluta de Deus, uno e indivisível, rejeitando qualquer ideia de trindade. Curiosamente, a palavra trindade não aparece em nenhum lugar das escrituras canônicas, mas surge apenas no século IV, no Concílio de Niceia, quando bispos decidiram consolidar dogmas que moldariam toda a fé ocidental. O Zohar, séculos depois, falaria de uma chama única que se divide em 3 luzes sem deixar de ser uma só, mostrando que a multiplicidade dentro da unidade já fazia parte de tradições místicas paralelas. Barnabé descreve Jesus como profeta agraciado por iluminação divina, mas não como Messias definitivo. Afirma que o verdadeiro Messias viria 500 anos depois. Essa afirmação reverbera de forma quase profética para os muçulmanos, já que Maomé surgiria exatamente nesse intervalo. A ponte entre Barnabé e o Islã parecia, assim, não ser coincidência, mas parte de um entrelaçamento cósmico de narrativas. O evangelho atribuído a Barnabé fala ainda de céus divididos em 9 níveis, onde os justos ascenderiam conforme sua pureza. Essa visão não era isolada. O Talmud menciona 7 céus, cada um guardado por anjos, enquanto o Zohar descreve mundos sobrepostos, habitados por seres que apenas os iniciados conseguem contemplar. Dante, séculos mais tarde, descreveria 9 círculos do inferno e 9 céus na sua Divina Comédia,
sugerindo que ecos dessas tradições atravessaram o tempo em silêncio para reaparecer sob novas vestes literárias. Mas o ponto mais perturbador do Evangelho de Barnabé está no relato da crucificação. O texto afirma que, na noite em que seria traído, Jesus foi retirado pelos anjos. Deus teria transformado Judas em sua aparência, e foi ele quem acabou crucificado. Assim, o símbolo maior do cristianismo, a cruz, não passaria de uma lembrança distorcida de um engano. Nos escritos de Nag Hammadi, encontrados no Egito em meados do século XX, há ecos dessa narrativa. Textos gnósticos afirmam que Jesus riu da ignorância dos homens que pensavam crucificá-lo, pois não era ele quem sofria, mas outro em seu lugar. Esse riso de Jesus é talvez a mais desconcertante das imagens. O Cristo que não chora nem clama, mas sorri diante da ilusão do mundo. Se tal versão fosse aceita, a teologia da cruz, do sacrifício redentor e da ressurreição desmoronaria. A Igreja, fundada sobre esse pilar, não poderia permitir que esse relato viesse à luz. Era mais seguro condená-lo como falso, classificá-lo como heresia e ocultá-lo. O Talmud ensina que aquele que multiplica versões da Torá multiplica confusão. Talvez Roma pensasse o mesmo. Era melhor uma narrativa única do que múltiplas vozes disputando corações. Décadas antes, em 1945, camponeses egípcios encontraram jarros enterrados em Nag Hammadi. Dentro deles, papiros gnósticos estavam ocultos havia mais de 1.600 anos. Entre esses, o Evangelho de Tomé se destacou. Diferente dos evangelhos canônicos, Tomé não narra milagres, não descreve crucificação, não menciona a ressurreição. É composto apenas de 114 ditos atribuídos a Jesus, muitos enigmáticos, outros próximos dos evangelhos oficiais, e cerca de 40 sem paralelo algum. Em um deles, Jesus afirma: "O reino está dentro de vós e está fora de vós. Se não o encontrardes dentro de vós, não o encontrareis em parte alguma." Essa sentença ecoa como trovão em meio ao silêncio, revelando um Cristo que não aponta para templos ou instituições, mas para o mistério interior de cada alma. O Zohar também fala que a centelha divina habita em cada homem e que o verdadeiro templo é construído dentro do coração. Entre Barnabé, Tomé e os cabalistas, surge a mesma verdade velada. A luz está em nós, mas poucos ousam enxergar. Tomé, considerado gêmeo espiritual de Jesus, descreve uma relação quase mística, onde o Mestre revela segredos não compartilhados com todos. O Zohar fala que cada alma tem um duplo celeste, um reflexo em mundos superiores. Seria Tomé esse reflexo de Cristo, seu espelho terreno? A tradição gnóstica via nisso a prova de que Jesus compartilhava segredos apenas com alguns, não com a multidão. Essa distinção entre público e iniciados ecoa os mistérios antigos, onde a verdade era dada em camadas, conforme a preparação do discípulo. Os evangelhos apócrifos abrem fendas na narrativa oficial. Mostram um Cristo humano, às vezes severo, outras vezes misterioso, sempre envolto em enigmas. Desafiam dogmas e expõem a fragilidade de certezas que sustentaram reinos e impérios. Se admitidos, espalhariam caos, dividindo comunidades, multiplicando interpretações. Por isso, foram silenciados. Mas o silêncio não é morte. O Talmud lembra que até o silêncio é uma resposta. E o sussurro desses textos guardados em cavernas e cofres nunca deixou de ecoar. O Vaticano, ao longo dos séculos, moldou a Bíblia. No século XVII, removeu 14 livros que antes faziam parte dela. Livros como Tobias e Judite desapareceram da edição católica oficial, ainda que continuassem em outras tradições. Antes disso, concílios haviam decidido quais evangelhos seriam aceitos e quais seriam rejeitados. O Zohar ensina que não há revelação sem ocultamento. Talvez seja isso. A Igreja revelou alguns textos, mas ocultou outros,
decidindo o que seria luz e o que seria sombra. Barnabé e Tomé não foram destruídos, apenas ocultados. Voltaram à tona para lembrar que a fé tem muitas faces. O Talmud diz que a Torá possui 70 faces, e cada uma revela algo novo. Talvez o Evangelho também seja assim, múltiplo, polifônico, aberto. O perigo para o poder terreno era permitir que cada face brilhasse livremente. Por isso precisavam de unidade, ainda que às custas da diversidade. No entanto, a verdade é chama que nenhuma água apaga. Ela pode ser abafada, mas continua queimando em silêncio. Barnabé fala de um Jesus humano, Tomé de um Jesus oculto, o Zohar de um Deus multifacetado, o Talmud de uma revelação plural. E os escritos de Nag Hammadi repetem que quem encontrar a interpretação dessas palavras não provará a morte. O segredo, então, não está apenas no texto, mas no coração de quem o lê. E assim chegamos ao limiar do mistério. Se Jesus não morreu na cruz, o que foi o sacrifício? Se revelou ditos secretos apenas a alguns, onde está a mensagem para todos? Se a Igreja moldou a Escritura, o que ainda repousa oculto nos cofres do Vaticano ou enterrado nas areias do deserto? Perguntas se acumulam como sombras que desafiam a chama da fé. E talvez a fé não seja certezas, mas a coragem de caminhar entre sombras e luzes. A jornada desses manuscritos nos mostra que a história da fé é também a história da censura, da escolha, da edição e do silêncio. Mostra que o Cristo que nos chegou pode ser apenas parte de um mosaico maior. Mostra que a verdade, quando fragmentada, ainda brilha em cada pedaço. E convida o buscador sincero a não se contentar com respostas prontas, mas a seguir as trilhas escondidas. O Zohar lembra que todo véu existe para ser levantado. O Talmud ensina que cada geração recebe a revelação que pode suportar. Nag Hammadi nos sussurra que o reino está dentro e fora de nós. E Barnabé insiste que a história contada pode não ser a verdadeira. Entre essas vozes, o buscador precisa escolher se apega à luz oficial ou se arrisca a atravessar o véu das sombras. Talvez nunca saibamos a resposta final. Talvez não haja resposta. Talvez o mistério seja o próprio caminho. E assim o deixamos, aberto, como uma chama que arde em silêncio, esperando por aqueles que ousam ver além do véu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito ainda sussurra às igrejas.